Fala pessoal, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre IA explicável e projeto de análise de algoritmos e como essas duas coisas conseguem se comunicar, como dá para uma auxiliar no trabalho da outra e ter algumas comparações de em que momento é melhor algum dos tipos de abordagem. E para realizar isso, a gente vai estar usando como inspiração o artigo que está aparecendo aí na tela, que se chama On Explaining Decision Trees. Esse artigo ele foi apresentado no Journal of AI Research, então é um artigo que tem reconhecimento internacional, tá? De alta relevância para a área de IA explicável. Esse artigo ele visa mostrar alguns pontos de que nem sempre modelos mais tradicionalmente na área de inteligência artificial, machine learning, que a gente vê como explicáveis, garantem que a explicabilidade dele não vai ser redundante ou vamos ter uma explicabilidade ótima ou algo do tipo. Ele propõe um novo tipo de explicabilidade que se chama P-Explanation, que seria Prime Independence Explanation, e utilizando essa explicação, a gente também vai fazer um paralelo com a parte de análise de algoritmos, que existem algumas abordagens na análise de algoritmos que são muito famosas. Então, existem algoritmos recursivos, algoritmos de divisão e conquista e algoritmos do tipo guloso, que vão ser o algoritmo que a gente vai utilizar aqui para fazer essa comparação com a IA explicável. Então eu vou dar uma breve introduzida aqui, vou puxar aqui para o slide e explicar um pouco para vocês como vai ser essa construção. Depois a gente vai partir para o código e ver alguns exemplos do que acontece de performance, de análise de desempenho assintótico, entre outros, beleza? Então, só dando a introduzida, que a gente já comentou aqui um pouco no artigo, e o padrão de ouro da interpretabilidade, o que isso quer dizer? Quando a gente fala de padrão de ouro, a gente sempre pensa que o modelo, para ele ser explicável, ele não tem que depender de transformações de variáveis e não vai depender de quem está lendo. Então, para pessoas da área, é muito fácil fazer, muito fácil entre várias aspas, né? Fazer algumas modificações até chegar a uma inferência dos dados. Mas a ideia a gente ter um padrão de ouro de interpretabilidade é derivar explicações, não necessariamente diretamente do modelo, da construção dele, mas derivar explicações lógicas que sejam ótimas, ou seja, a gente consegue fazer uma inferência lógica para explicar por que aquele modelo preveu, por exemplo, se vai chover ou não. E baseado nisso, um usuário que não é da área consegue compreender e o conjunto de variáveis utilizado para gerar essa explicação vai ser um conjunto de variáveis mínimo. Então a gente não vai ter presença de redundância ou outro tipo de coisa. E baseado nisso, a gente entra num certo paradoxo que é principalmente da redundância, que se a gente der uma observada aqui no gráfico à direita, a gente pode ver que no nosso exemplo a gente tem uma função que leva x1 e x2, em que eles são exclusivos, ou seja, x1 e x2. Se x1 é zero, x2 vai ser 1, e se x2 for zero, x1 será 1. Logo, a partir do momento que a gente fala que x1 é zero e x2 é 1, essa explicação ela acaba sendo redundante porque a gente tem duas variáveis que vão estar falando a mesma coisa. Então, para fazer uma explicação de um caminho, a gente não necessariamente precisaria passar por x1, apenas por x2. E é aí que entra o Pay Explanation, que foi mencionado no artigo, em que ele só vai utilizar da variável x2 para realizar a explicação, já que ela é suficiente para a gente chegar na explicação de previsão, no caso que a gente seja necessária, baseada no contexto de árvores. Aqui tem um exemplo que ele acaba comentando sobre um pouco da análise empírica que ele realizou, que até 85% dos caminhos redundantes em alguns modelos de árvore de decisão utilizada. Então, quanto maior a árvore vai ficando, maior é a tendência de que ela tenha esses caminhos redundantes. E uma solução que seria extrair explicações suficientes e mínimas com o P-Explanations. Ou seja, se a gente tem um modelo Mi e uma instância V e quer uma predição Pi, para uma P-Explanation a gente vai ter dois conjuntos literais, um conjunto literal que vai satisfazer duas condições, ou seja, condição de suficiência
que é conhecido também na maioria dos artigos como entailment, que o conjunto literal em nosso conjunto vai garantir a nossa previsão de π. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem esse conjunto de variáveis extraídos, a gente consegue garantir que com ele a gente consegue saber qual vai ser a categoria que o nosso modelo vai estar predizendo. Então, se a gente, por exemplo, tem 10 variáveis e o nosso conjunto mínimo de explicação é composto por 3 variáveis, com o entailment, com a satisfação dele, a gente garante que com essas 3 variáveis a gente consegue fazer inferência e saber a previsão que o modelo vai dar. E a segunda é a minimalidade, nos artigos subset minimality, em que o subconjunto do próprio E garante a predição de π. Ou seja, esse conjunto ele vai ser irredutível. Então, as 3 variáveis vão ser necessárias, vai ser o menor conjunto necessário para fazer a explicação, e qualquer subconjunto dele alteraria essa condição e quebraria a condição de suficiência. Como é que esse algoritmo ele vai funcionar, né? A estratégia central vai ser analisar cada caminho, cada path ali, para encontrar a explicação, em que a ordem inversa ela também é necessária. E a gente vai ter o teste de redundância, por isso o caminho inverso também é importante. E como é que esse teste é feito? O algoritmo ele vai assumir temporariamente que xj é universal, ou seja, a gente tem uma variável xj que ela funciona para todo o modelo de forma universal. Ele vai procurar, então ele vai fazer uma busca por um caminho que com essa variável xj ele leva a classe oposta, ou seja, esse xj, se ele vai levar a 2 caminhos diferentes, essa explicação vai se tornar redundante. Ela não é mínima porque ela não vai garantir que a gente tenha a mesma classe. Se nenhum caminho é encontrado para a classe oposta utilizando xj, ele vai ser redundante. Se um caminho para a classe oposta se torna possível, o atributo xj ele é essencial. Ou seja, se imagina que a gente tem, por exemplo, clima nublado para explicar a chuva. O clima nublado ele vai ser uma variável essencial, porque para chover a gente vai precisar do clima nublado. Se não tiver clima nublado, a gente não tem chuva. Então, a gente não vai ser capaz de achar um caminho que leve a chuva que não passe ali pelo clima nublado, tá? Aqui a gente tem um pseudocódigo do algoritmo, de como ele vai funcionar. Então, geralmente a gente vai fazer a inicialização para saber se de uma lista em que ele vai conter as variáveis redundantes. Essa lista vai vir vazia e a cada vez que a gente fixar a variável e for iterando, a gente vai obter essas variáveis redundantes. E algumas funções auxiliares, que é para ver se será universal, se possui os paths ali, os caminhos. E a gente também vai ter a estratégia gulosa, vai ser o grid, que em cada passo o algoritmo vai tomar a decisão que parece melhor naquele momento e checar se um único atributo ele pode ser removido. Uma vez que o atributo é marcado como redundante, essa é a decisão final, ou seja, na backtracking. E a construção da solução final é que o algoritmo vai construir p-explanation de forma incremental, eliminando os atributos redundantes de 1 a 1. Ou seja, como eu comentei lá da lista, a gente começa com toda a nossa gama de features que a gente vai ter ali, de variáveis, e a gente vai testando uma a uma, e cada vez que a gente descobre que essa feature é redundante, a gente, entre aspas, elimina ela e vai passar ela para a lista de redundantes. A partir do momento que a gente acha que ela é redundante, não tem volta, então não vai deixar de ser redundante. Dito isso, a decisão vai ser irrevogável, então a gente vai eliminando e vai ter um subset final, que vai ser o subset ótimo apenas das variáveis essenciais. Sobre a análise de complexidade. No pior caso, o principal ele itera sobre os m literais do caminho da distância, ou seja, O de m, que seria o nosso número de variáveis, features, que a gente vai ter que passar por todas as nossas features. E dentro do loop, dessa função que pode ser universal, no pior caso ele vai percorrer todos os n nós da árvore. Ou seja, a gente vai ter
por exemplo, 10 features, a gente vai ter uma árvore com 100 nós. Para cada feature, a gente vai ter que passar por todos os nossos nós para descobrir se ela vai ser redundante ou não. Pode ser uma má distribuição de coincidência dos nós, ou porque todas as variáveis são necessárias, e então no pior caso a gente vai ter complexidade O de m vezes n, que seria o que a gente vai chamar ali de árvore degenerada, né? Em que, no caso, o m, ou seja, o número de variáveis é tão grande que o número de nós que ele vai ter vai ser aproximadamente o mesmo número de variáveis. E a gente cai no caso da árvore degenerada, que a gente vai ter O de n ao quadrado, que para quem já fez aí a análise de algoritmos vai saber que esse é um dos piores casos, porque o tempo cresce de forma quadrática e isso é extremamente ruim quando a gente quer. Para uma árvore balanceada, em que a gente tem que m vai ser aproximadamente log de n, o resultado ele vai ser O de n log n, ou seja, é similar ao algoritmo de ordenação, então já não é algo tão ruim. Uma validação funcional, com os exemplos que são apresentados lá no artigo. A gente tem algumas instâncias, a gente tem o caminho original e a exclamação extraída, que só vai ser de 3 literais, e que o algoritmo identifica corretamente que ele era redundante. Aqui foi um dos exemplos que eu vou mostrar já no código, que houve uma validação empírica no gráfico, então, no algoritmo. Então a gente tem ali o crescimento de nós da árvore e como vai crescendo essa complexidade operacional e como está a eficiência de cada nó. Os resultados empíricos eles vão colaborar com a teoria que a gente tem de O de n ao quadrado, demonstrando que a quantidade de nós e de features relevantes que a gente vai ter vai demonstrar o pior caso ou o melhor caso. Para enumerar todas as nossas p-explanations, a gente vai ter que utilizar esse minimal reach sets, que basicamente é traduzir como a gente vai encontrar o menor conjunto de não redundância. Ou seja, o nosso conjunto ele pode ter mais de um conjunto mínimo para explicações, que, né, a gente está olhando ali na foto. A gente pode ter diferentes combinações em que a gente tem duas features, por exemplo, que são suficientes para explicar o nosso problema, ou seja, combinação de x1 e x2, combinação de x2 e x4, combinação de x1 e x3. E com isso a gente pode escolher um dos nossos conjuntos para ter o nosso minimal reaching setting ali. A conclusão é que a interpretabilidade aparente é insuficiente, ou seja, só o modelo, a explicação direta pela decision trees, que é muito falado que ele é um modelo que já tem explicação nativa, ele vai ser insuficiente, porque a gente pode ter esses casos de redundância, pode ter casos em que a explicação acaba não fazendo um pouco de sentido por não ser mínima, e às vezes até quase que contraditória, dependendo do contexto de negócio que está inserido. O p-explanations ele é extremamente prático e eficiente, então vai ser uma ótima escolha para quando a gente estiver no nosso dataset, visto que na grande maioria dos casos a gente não vai lidar com árvores degeneradas. E agora eu vou mostrar um pouco do algoritmo que eu criei implementando ali o modelo. Aqui a gente tem o algoritmo que eu comentei lá da implementação do modelo. Nesse caso, a gente está utilizando as duas abordagens, ou seja, a abordagem do p-explanations e uma estratégia gulosa. Essa estratégia gulosa, a gente tem a garantia que ela vai chegar à solução ótima, já que a gente vai varrer todos os nós do nosso modelo, tá? E aí uma comparação um pouco conceitual aqui, tá? Quando a gente tem essas duas escolhas,
A gente vai, principalmente do algoritmo guloso, a gente vai ter teste independente por atributo. Cada atributo vai ser testado isoladamente, então a gente vai garantir a otimalidade porque a gente, de certa forma, vai ter um brute force que a gente vai passar um por um. Só que isso vai acabar sendo, de certa forma, escalável porque a gente não vai ter uma repetição dos algoritmos e como eu tinha, dos nós. E como eu tinha comentado anteriormente, a gente vai é, sempre garantir a solução ótima e a gente geralmente não vai trabalhar com árvores degeneradas. Beleza. Falando um pouco agora aqui, tá, da estrutura do código, a gente definiu algumas, define a classe, então esse node type vai ser os nossos nós, se vai ser uma folha, se vai ser um nó de decisão. Então, cada nó que a gente tem na árvore, a gente tem a ramificação para folhas, folhas é porque não vai ter nenhum nó derivado dele. A construção aqui do nosso tree node, a construção total da nossa árvore de decisão, a implementação do nosso p-explanation, tá? Então ele vai extrair a p-explanação para cada uma das instâncias e vai retornar a lista de literais, que nem eu tinha comentado no slide, que ele vai fazer a construção quando ele for iterando. Esse optimal greedy p-explanation structure vai ser a nossa classe do busca gulosa. E verify explanation correctness vai ser verificar se as variáveis que a gente pegou e se a gente seguir o mesmo caminho dentro da nossa árvore, eles vão nos levar à classe prevista. Lembra que eu falei no começo que para checar se de fato o algoritmo ele satisfaz a primeira condição, a gente tem que ter certeza que com o nosso conjunto mínimo a gente consegue chegar à decisão que a gente quer. Então aquela classe vai fazer esse teste para ter certeza de que a nossa previsão está correta, tá? Aqui a gente vai fazer um pouco da comparação de ambos os algoritmos, então tempo de execução, complexidade, qual foi o melhor dentre os dois para aquele cenário específico. Depois disso eu vou mostrar aqui um gráficozinho, tá? Que vai ser esse plot performance. Aqui é só breves comentários, eu vou colocar esse código no GitHub também, vai estar na descrição do vídeo. Então, aqui tem só um pouco da descrição de como vai ser o teorema de otimalidade, explicação da definição, o nosso lema 1, lema 2 e como é a prova para chegar e garantir a otimalidade dentro do algoritmo guloso. Aqui vai ser uma prova por contradição e aqui vocês podem fazer no papel, testar, mas aqui está toda a explicação, tá? A complexidade do guloso, ele vai ser O de Kn vezes as interações que a gente vai ter, porque a gente vai passar pelas features e varrer todos os nós. Então, na prática, o p-explanation vai ser melhor, só que em alguns casos, principalmente em datasets não tão grandes, como a gente havia comentado, o p-explanation ele vai gerar subsets distintos de combinações. Então pode ser que o guloso ele supere nesse sentido, já que a gente vai ter o ótimo de todas as variáveis, não necessariamente uma combinação. Então em alguns casos pode ser que o guloso ainda seja melhor, mesmo que ele não necessariamente, no pior caso, seja pior que o p-explanations. Beleza, aqui é só mais alguns comentários de testes que a gente fez. Aqui embaixo eu já fiz o run dos testes, eles não tinha demorado tanto, mas só para vocês verem aqui como é que tá. Então aqui é uma breve descrição do objetivo, o nosso teorema de otimalidade, a complexidade que eu havia comentado. Na prática, se não for dataset, um Big Data muito grande, ele não vai ter tanta diferença assim. As vantagens da abordagem gulosa, a gente vai garantir a otimalidade, não é um método heurístico. A lógica vai ser mais clara e intuitiva, então o p-explanation ele vai utilizar de alguns cálculos que, dependendo da implementação, podem se tornar mais complexos.
dependendo de como você for fazer. Eu não conheço uma biblioteca que tenha isso, então, é, com- como eu comentei, dependendo da implementação, pode ser que isso fique mais difícil de fazer. E a busca gulosa você pode fazer paralelização também. Ele vai ser mais fácil de verificar a corretude e na complexidade assintótica, se a gente desconsiderar o número de iterações, que geralmente variam de 1 a 3. A gente sabe que quando a gente está fazendo análise assintótica constantes, elas, né, não são levadas em conta, a gente vai ter assintoticamente a mesma complexidade para ambos, tá? Então, se a gente fizer o teste 1, que vai ser a mesma instância que a gente estava utilizando lá que foi apresentado no artigo, que ele faz a previsão para a classe 1, no algoritmo original, ele vai fazer os testes traz em ordem de profundidade, verificando a redundância e removendo os algoritmos. Tá? E o tempo médio de execução aqui ele foi milissegundos. A construção desse algoritmo utilizando classe no Python está bem otimizada, a árvore não é grande, né? Então não tem como a gente ver tão detalhado assim, mas a gente teve 4 paths ali visitados, de chamados, na verdade, 7 nós visitados, tá? E a abordagem do guloso, que foi o que a gente implementou, né? A gente vai achar dois atributos, x1 e x2, que são universalizados, ou seja, independentemente deles, a gente consegue o subset e eles são removidos. Os literais restantes que a gente encontra x3 e x4. Na iteração 2 a gente faz o testando esses dois atributos. A gente continua com os dois literais e o resultado vai ser que o p-explanation ele chegou ao x3 x4 igual a 1, dois literais, e o guloso também chegou ao mesmo resultado, tá? Aliás, corrigindo, tá? Lembra que eu tinha comentado da optimalidade? Aqui é um ponto. O p-explanations, que ele está aqui em cima, ele teve a redução para 3 literais. Aqui eu coloquei o print errado aqui. Ele chegou aos 3, inclusive está no artigo, chegou a 3 literais de explicação mínima, x1, x3, x4. Só que quando a gente olha o detalhe, é que ele acabou tendo 4 paths de chamada. Isso fez toda a diferença no guloso, já que ele teve 2 iterações, mas ele passou por todos os nós. E aí ele conseguiu confirmar que naquela função que eu tinha falado lá no começo do x1 e x2, o x1 ele acabou não sendo necessário. E aí a gente conseguiu baixar para 2 e o guloso achou 2 literais. Ou seja, a gente está garantindo que tem um subset ainda menor utilizando o algoritmo guloso. O teste 2, que foi com um problema similar, só que a gente foi aumentando ali o tamanhozinho da árvore. Os resultados foram o mesmo. A diferença, o algoritmo original, ele ainda assim está com tempo mínimo, então não está sendo nem computável, enquanto o guloso agora a gente já subiu para 1 milissegundo. Em escala, isso pode ser um problema para a escalabilidade, porém a gente tem a garantia de optimalidade, que é um plus. No teste de instância 3, esses testes aqui eles estão levando as mesmas instâncias, a única diferença está sendo que a gente está crescendo o número de árvores que estão sendo implementadas. A gente vai ter o mesmo resultado, tá? Em que algoritmo, a gente vai ter, na verdade, nesse daqui, como a busca é sistemática, no terceiro teste, a gente obteve com p-explanations e com o resultado guloso, eles chegaram à solução ótima, ambos. As duas abordagens tiveram a mesma explicação, tá? Porém, ainda com aquela diferença do tempo ali que eu comentei, né? Então, a gente consegue ver que o p-explanations, mesmo com um acréscimo do tamanho da árvore, ele está se mantendo ali no tempo de 0 milissegundos, enquanto o guloso está começando a crescer. Só que a gente sempre tem a garantia de optimalidade no guloso. Então, ali cabe ver um trade-off do que faz mais sentido dependendo do tamanho dos seus dados. Aqui a gente tem um teste em batch,
que a gente não coloca os prints, mas vamos só testando o tempo ali, de acordo com que ele vai chegando, tá? Uma análise final. Então, em questão de tamanho e tempo de milissegundos. Com 50 nós, o guloso ele foi melhor. Então, ele teve ao mesmo tempo, praticamente se chegou à solução ótima. Nos outros restantes, o algoritmo original venceu. Por quê? Pelo caso do tempo. E em alguns casos o original também chegou à solução ótima, principalmente quando as árvores elas estavam maiores, né? A gente conseguiu ver que o algoritmo guloso é 21,9 vezes mais rápido em média. E aqui vai um adendo que o trade-off pode ser, a gente pode tirar até uma conclusão interessante, que é a seguinte: para árvores e variáveis mais reduzidas, a gente consegue utilizar o algoritmo guloso, porque ele não vai demandar tanto tempo, a gente tem a garantia de solução ótima, que às vezes pode falhar pelo método sistemático que o P-Explanation está utilizando. Só que com o trade-off do tempo de execução, a gente pode sentir que é necessário não utilizar o guloso por falta de poder computacional. Só que com o crescimento das nossas variáveis, o P-Explanation, além de se tornar melhor computacionalmente falando, ele consegue encontrar melhor os paths que vão levar para a solução ótima. Então, cabe a gente fazer uma análise ali de ponto de corte, dependendo da nossa problemática, para aqui começar com o algoritmo guloso e a partir de que momento a gente consegue trocar para o P-Explanations, que seria a solução de Big Data otimizado. Por mais que não tenha cenário de paralelismo ou algo do tipo, beleza? Um pouco de conclusões aqui, a gente consegue ver a corretude dos nossos algoritmos, então tanto o P-Explanations é válido quanto o guloso, a única diferença vai ser na questão da otimalidade. Vimos a análise de performance, a gente consegue chegar a uma clareza conceitual e ter ali um pouco de complexidade que fala-se empírica, que a gente fez a simulação, né? Mas no final das contas a gente conseguiu ver e consegue demonstrar as nossas complexidades, né? Aplicações práticas aqui, são só alguns exemplos que a gente tem de modelos de decisão automatizado, raciocínio automatizado, próprio Explainable AI que eu estou comentando aqui agora, algumas sugestões de trabalhos futuros, rodou tudo maravilhosamente bem, e o gráficozinho que eu comentei anteriormente, que eu ia mostrar, tá? Que era esse daqui, que era o trade-off que eu comentei, fazendo comparação do original com o guloso, e o tempo de execução, a gente vê que ela sendo menor não interfere tanto, mas a partir do momento que o número da árvore, da profundidade cresce, o algoritmo guloso ele vai começar a crescer bastante também. A nossa complexidade operacional, de acordo com o nosso tamanho da árvore, a comparação direta do tempo, ó, que eu havia comentado aqui. Nesse segundo caso, o algoritmo guloso ele acabou encontrando o path mais rápido por eliminação de forma indireta. Então, por isso que ele está um pouco menor aqui. O número de interações da convergência, quantidade de nós visitados. E é isto. Essa é a comparação entre as duas abordagens, tanto o P-Explanations, para ter explicações de árvore de decisão que garantem que a gente não vai ser redundante, mas não necessariamente otimalidade, ou utilizando o algoritmo guloso, que a gente garante que não vai ser redundante, vai ter otimalidade, mas a gente paga o preço do custo computacional, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Isso é um pouco de IA explicável, Explainable AI, desmistificando que algumas pessoas falam que IA não pode ser explicável, as máquinas pensam sozinhas, mas a gente consegue sim explicar. Esse conteúdo é bem mais voltado para Machine Learning, foi bastante técnico, espero que não tenha sido muito pesado. Quem gostou, comenta aí. E é isso, obrigado pessoal e até a próxima.